Oi, tudo bem? O tema que nós vamos abordar hoje aqui é um tema extremamente importante e foi trazido por um reality show, o programa Big Brother 2021 ou BBB 21. Eu sei que muita gente vai falar que se trata de um programa decadente, que é um modelo repetitivo, que não agrega nada ficar olhando a vida dos outros. Eu entendo tudo isso. A questão é que esse tema, que é o assédio psicológico, é um tema muito importante. E a gente não pode negar o seguinte: o poder do confinamento. Confinamento esse que nós temos vivido com as nossas famílias em nossas casas por conta da pandemia. E nós sabemos o quanto é difícil. Agora imagina você uma situação na qual você se encontra dentro de uma casa, com pessoas que você não conhece, sendo manipulado pelo staff do programa a todo momento, em uma competição que vale dinheiro e prestígio social. É capaz de trazer o que de pior há em nós. E se você gosta de temas como esse, que nos fazem refletir sobre o nosso comportamento e como nós interagimos com a sociedade, se inscreva no canal porque tem muito conteúdo de boa qualidade aqui. Mas voltando à história do Big Brother 21, do BBB 21, os protagonistas são o Lucas Penteado, que na verdade se colocou como a vítima, e a Carol Conká, que segundo ela mesma é a torturadora. Os papéis acabaram ficando tão óbvios que a sociedade acabou se manifestando e se manifestando de uma forma muito intensa. Alguns episódios parecem até ter uma torcida de futebol. A gente escuta as pessoas gritando, torcendo para que fulano seja eliminado, enfim. Mas apesar de toda essa comoção, o que a gente não pode dizer com certeza é que o assédio psicológico seja um tema novo. É um tema recorrente na nossa sociedade. Bem, mas agora nós precisamos entender o que é o assédio psicológico. Eu vou dar para vocês a definição do site Psicologia Online. Eles nos dizem aqui que o assédio psicológico é um conjunto de comportamentos abusivos na forma de atitudes, palavras, mensagens ou gestos, que fragilizam e danificam a identidade ou dignidade da pessoa que sofre com ele. Em alguns casos, o problema é difícil de detectar e pode causar danos de forma progressiva, já que, para falar em assédio psicológico, os comportamentos devem aparecer de forma insistente e não de forma isolada. Vamos entender melhor que o assédio psicológico ainda se divide em vários outros subtipos, né? Um deles, que é muito comum, é o bullying, que é praticado nas escolas, e nós estamos aí em campanha há muitos anos tentando fazer com que esse tipo de assédio seja coibido. Também existe o assédio sexual, muito comum em empresas, e cada vez mais nós vemos os gestores sendo acusados desse tipo de abuso. Existe também o abuso profissional, que hoje também é chamado de mobbing, quando as pessoas se utilizam dos seus cargos para inferiorizar aqueles que estão abaixo dele. E também existe o cyberbullying, que é o bullying virtual, que nós observamos muito aí nas redes sociais. Muito bem, esses tipos de assédio, todos eles acabam levando a severos prejuízos psicológicos àqueles que sofrem de forma insistente, de forma intencional e constante. Isso acaba gerando vários prejuízos psicológicos para as pessoas. Agora, para confirmar o assédio psicológico, a gente tem que responder algumas perguntas. Então, uma delas é: existe a indução a sentimentos negativos, como desorientação, como medo, como insegurança? Críticas, ofensas e perseguições são constantes? Além disso, ocorre humilhação, ocorre isolamento, ocorre constrangimento dessas pessoas? Certamente aqui você já vai olhar para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, você vai lembrar de vários casos que ocorreram e ocorreram de forma acentuada, assintosa e por muito tempo. Essas pessoas podem inclusive chegar à depressão. Depressão que nós já falamos aqui no canal, vou deixar até um card aqui na descrição para que você possa acompanhar o material que nós temos também sobre depressão e os problemas graves associados a ela. Bom, e agora a gente vai olhar mais para o lado profissional do assédio psicológico. Dentro das organizações, nós temos um departamento chamado RH, o Departamento de Recursos Humanos, que foi criado para aprimorar o desenvolvimento humano dentro das organizações. E dentro das inúmeras batalhas que o RH trava numa empresa, está aí a observância dos assédios psicológicos. Os mais comuns que nós vemos dentro das empresas são assédio sexual
e o assédio profissional ou mobbing, como nós já falamos. Mas é importante nós lembrarmos o seguinte, que a grande maioria das empresas hoje já possui um código de ética. E ele vem baseado no tripé missão, visão e principalmente valores, né? Alguns são tão bonitos, parecem saídos daqueles comerciais felizes de margarina, né? Falamos em transparência, apoio ao colaborador, mas é o RH que é o principal órgão a observar o cumprimento de todas essas boas intenções. Agora, nós já vimos em muitos casos que missão, visão e valores nem sempre são observados na prática. Nós não percebemos esse comportamento dentro das empresas. E aí as esperanças recaem onde? Recaem sobre o RH, porque o RH é o departamento encarregado de cuidar dessas pessoas, de fazer com que a missão, visão e valores sejam de fato colocados em prática. Muito bem, e aí vem a pergunta de $1 milhão, que é a seguinte: e quando o abusador ele é protegido pela empresa? Existem situações em que o abusador é o próprio gestor do RH ou a pessoa que manda no RH. E aí, como é que fica a situação do colaborador numa situação dessas? Infelizmente, meu caro amigo, minha cara amiga, eu já vi muitas situações dessas, vi várias situações dessas, assediadores que se perpetuaram em empresas com as bênçãos da cúpula da empresa. E aí, o que acontece? Muitos bons profissionais acabam sendo tolhidos de realizar o seu melhor potencial ou, ainda pior, acabam indo para a concorrência. Além de levar conhecimento e também o histórico da empresa, eles acabam maculando a imagem da empresa. Sabe quem mais perde? Perdem todos os colaboradores, porque isso dói no bolso e dói no bolso da empresa. O que é pior é que esse tipo de prejuízo ele não é contabilizado, mas ele vai prejudicar o negócio. E ao prejudicar o negócio, vai prejudicar as pessoas. É uma questão de lógica. Entendido isso, então agora como lidar com esses abusos? A primeira coisa mais importante é que esses abusos sejam identificados com clareza. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não pode se basear em opiniões. Você tem que se basear em fatos. Uma vez identificados esses abusos, você tem que agir. Você tem que agir porque esses abusos não podem continuar, eles não podem se perpetuar. Eles devem ser bloqueados assim que possível. Se for o caso, peça ajuda, mas não deixe de notificar, não deixe que esses abusadores se perpetuem, porque como nós já vimos, eles acabam prejudicando não só aqueles a quem eles abusam, mas prejudicam todo o entorno, prejudicam e intoxicam todo o ambiente. Na minha experiência, o que eu vejo é que normalmente esses abusadores, eles caem pelo excesso de confiança, porque eles não tentam nem disfarçar aquilo que fazem, eles não são discretos. E muitas vezes, contando aí com as bênçãos das cúpulas das empresas, eles fazem mais e mais e mais. Só que chega uma hora que não dá mais, não dá para manter esse comportamento. Eles não são tão inteligentes assim. Pelo contrário, são pessoas que normalmente carregam mágoas, carregam traumas, são pessoas extremamente carentes que tentam disfarçar tudo isso, fazendo o quê? Fazendo com que as pessoas em cargos inferiores aos deles se sintam humilhadas, se sintam ultrajadas, que eles possam aliviar os seus problemas dessa forma indevida. E eu ainda tenho que dizer uma coisa para vocês, os abusos psicológicos ainda são em número muito grande, são um número muito, muito expressivo. Porém, o que eu tenho observado também é que as pessoas estão cada vez menos tolerantes com esse tipo de comportamento. E isso é bom, porque aí nós podemos começar a fazer frente a esses abusadores para que esses comportamentos não se repitam e que essas pessoas vão buscar tratamentos fora, vão tentar de alguma forma vir para um comportamento adequado, que é o comportamento que se espera, o comportamento que vai levar a empresa ao progresso de uma forma real. E aí nós voltamos ao BBB 21. Eu sei que muita gente vai dizer que é um programa velho, é uma forma antiga de manter o público entretido, que é futilidade excessiva, que os exemplos comportamentais são péssimos. E eu entendo tudo isso. Agora, nós não podemos deixar de observar que essas coisas, ao serem exibidas, elas acabam nos empoderando, porque mostram
exemplos que nós não queremos ver no nosso dia a dia. E essa reação ela é extremamente positiva para tornar os nossos ambientes cada vez mais íntegros e prósperos. Para finalizar, eu peço a você que não aceite o abuso, que trabalhe sempre em favor de relacionamentos saudáveis. É isso que vai fazer com que nós consigamos progredir cada vez mais. Que você tenha uma excelente semana, um grande abraço e continue nos acompanhando.